Meus queridos irmãos, a paz do Senhor seja convosco. Aqui o pastor José Carlos e este é o seu canal Escatos. Neste canal você recebe ensinos da palavra de Deus que servirão para a sua edificação espiritual. Desses estudos, particularmente escatologia, nós trataremos em várias gravações nossas aqui. Portanto, o tema de hoje é um tema muito atual, bem atual. Dado o excesso de informações hoje concernente à doutrina escatológica, os debates que se desenvolvem em todos os meios de comunicação, uma preocupação vem à tona na cabeça de cada pastor, dirigente de congregação, quando é perguntado, interrogado por alguns membros ou obreiros iniciantes. E também, por que não falar, estudantes de teologia, que na sala de aula fazem certas perguntas aos professores que nem sempre eles têm respostas suficientes. Então, nosso tema hoje é voltado para este público, aqueles iniciantes no ministério, novos convertidos, os que acabaram de abraçar a fé, os que voltaram para Jesus, aquele adolescente, aquele jovem que, ouvindo certos debates, eles ficam mais em confusão teológica do que em edificação espiritual. Debates que às vezes não edificam em nada, apenas trazem confusões. Então nós queremos deixar aqui uma palavra para esse público. E esta palavra está em 2 Timóteo, no capítulo de número 3 e no verso de número 14. Esse versículo diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe a leitura por gentileza. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Esta é a palavra que nós vamos trabalhar hoje para esse nosso público, para esses irmãos. Bom, primeiramente, então fica aqui a pergunta temática, né? Como sobreviver em meio às confusões e contradições teológicas dos dias atuais? Vamos dar a resposta à luz do ensino de Paulo para Timóteo e depois para a igreja em Filipe. Vamos lá, então? Primeira coisa que você precisa ter, a posição apologética. Qual é a tua posição? O que você precisa fazer? É o que Paulo está dizendo aqui. Permanecei naquilo que aprendeste. Então, o primeiro item nosso a ser trabalhado aqui é este permanecei naquilo que aprendeste. Permanecer, este verbo maravilhoso que nós estamos meditando hoje, veja bem, é a palavrinha epistotes, palavrinha grega, que traz a ideia de ficar firme numa posição. Então, por exemplo, há Bíblias de João Ferreira de Almeida que traduzem para permanecer em mim, João 14, João 15, aliás, e o verso 4. Outras são traduzidas da seguinte maneira, estai em mim. Essa minha, por exemplo, aqui, ela é aquela corrigida, revisada, e ela diz exatamente isso. Ela foi traduzida, estai em mim, nessa versão que eu tenho aqui, da tradução de João Ferreira. E outras, né? Permanecer em mim, como a Scofield, por exemplo, também a Bíblia Thompson e outras mais. Bom, então, permanecer. O que é isso? É você assumir uma posição apologética, é você não mudar de pensamento. Por que mudar de pensamento? Eu trago aqui uma palavrinha do apóstolo Paulo a esse respeito, e esta palavra, ela se encontra em Gálatas, no capítulo 1, e no versículo de número 6, e essa palavrinha é a seguinte, é a palavrinha metatiteste. O que é isso aqui?
Paulo reclamou com aqueles irmãos e censurou eles pelo seguinte motivo: eles estavam mudando do evangelho da graça de Cristo que eles haviam recebido de Paulo para outro evangelho. Essa mudança, que é exatamente a palavrinha que o Paulo usa aqui, o metatiteste, né, é traduzido da seguinte maneira, olha só: estejais transferindo, que no caso aqui seria transferir a responsabilidade. Você tem um compromisso com o Senhor Jesus, com a palavra dele, você tem um compromisso com a instrução dada por fontes confiáveis, mas que de repente você está mudando de posição. Uns chegam a chamar essa palavrinha aqui, quando trata de metaticheme, que vem exatamente, que dá origem ao metatiteste, virar a casaca, né? É como se um soldado saísse do seu exército para defender o exército inimigo. É como se você pensasse de uma maneira hoje, mas amanhã você pensa diferente. Isso em relação ao Evangelho de Cristo, o que estava acontecendo na igreja da Galácia. E o Paulo detestou isso. O Paulo foi ministrar para aqueles irmãos que eles não fizessem isso, mas permanecessem no Evangelho de Cristo, na palavra de Cristo. Então aqui Paulo chama a atenção de Timóteo, porque a carta de Paulo a Timóteo, você sabe, para as duas cartas e a carta a Tito também. Essas epístolas, conhecidas como epístolas pastorais, elas são um verdadeiro apelo ao individualismo. É quando Paulo não trata com uma igreja, com um grupo. É quando o apóstolo menciona, ensino, trata de ensinar um indivíduo, um elemento. Então ele vai usar sempre a segunda pessoa. Tu, porém, tu, pois. No caso aqui, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Então essa posição que você assume para não entrar em confusão, para você não ficar em dúvidas, em pensamentos variáveis, aquilo que Jesus deixou claro em 14 de João, verso 1, não se turbe, ou seja, não fiquem confusos, confundidos. Não, isso aí não é uma posição cristã à altura. O conselho bíblico é para você permanecer naquilo que você aprendeu. E permanecer naquilo que aprendeu significa ficar numa posição definida. Uma posição que o teu pastor definiu para você. O ministro do evangelho que toma conta da tua alma na condição de pastor da sua pessoa, que te ensina, ministra, ora por você, fique no que ele ensinou. Se você tem uma Bíblia de estudo, fonte confiável, se você tem recursos nas línguas originais, nos idiomas originais, grego e hebraico, você conhece a história da igreja, desde a patrística até os dias em que nós estamos, você conhece a trajetória do cristianismo, você sabe diferenciar o que é cristianismo à luz da Bíblia, o que não é cristianismo, aquilo que tem apenas nome, capa de cristianismo, mas na doutrina não é. Você sabe diferenciar isso aí? Então, se o teu pastor é um homem que te abre os olhos, ministrando a verdade para você, não mude. Não deixe a sua igreja, a sua congregação, não se afaste do ensino original. Pelo contrário, vá crescendo, desenvolvendo a sua vida espiritual para que você chegue ao nível necessário. E aí entra o segundo patamar. Mas antes do segundo patamar, eu tenho aqui um trechinho interessante nesse mesmo versículo 14 de 2 Timóteo 3, quando ele diz o seguinte: e de que foste inteirado. Fostes inteirado. Como assim inteirado? Veja bem, essa palavra inteirado, essa palavra é muito significativa no rumo doutrinário que Paulo dá ao versículo. Então ele usa o termo aqui, o termo epistotes, inteirado. Ele traz a ideia daquilo que você tem convicção. Aquilo que você realmente é convicto. Não é assim. Jesus disse isso. É nisso que eu vou me firmar. O meu pastor me ensinou assim.
Então esta é a posição que esta palavrinha inteirado, ela traz para você. No Novo Testamento interlinear, o Dr. Valdir Carvalho Luz, ele traduziu da seguinte maneira: aquilo que te deixa seguro, ou seja, seguro do que aprendeu. Você está seguro de que aquilo que na sua igreja o teu pastor te ensinou é aquilo mesmo. Você acompanhou nas Escrituras, você fez como os irmãos de Bereia, né, os bereanos, acompanhou na Escritura Sagrada, viu na Escritura o que está escrito e foi esclarecido a esse respeito. Então não mude de ideia. Fique no que aprendeu. As confusões teológicas, elas vão continuar sempre, nunca vão terminar. Quem era pós-tribulacionista virou pré. Quem era pré virou pós. Quem era pré-milenista virou amilenista. Quem era amilenista virou pré-milenista ou pós-milenista. Não interessa. Uma coisa você sabe. Fique na posição que o Senhor Deus chamou você. Permaneça no que você aprendeu. Essa é a posição que você deve assumir, que você deve comprar essa ideia que Deus te deu. A igreja onde você está, pense nisso, foi exatamente a porta do reino, onde Jesus abriu para você. Ele foi lá, abriu essa porta, você entrou, recebeu a fé e hoje vive em paz com Deus. E está sendo inteirado, exatamente seguro dos ensinos, dos estudos que você está recebendo. Isso alivia a tua alma, isso tranquiliza a tua alma, o teu espírito se fortalece. Por quê? Porque você conheceu a Cristo e aí você permanece. Então esses dois conselhos de Paulo, esses dois conselhos aqui iniciais da nossa avaliação, ele vai te remeter ao que o Paulo disse, ele se colocou como exemplo. Olha, Paulo ensinava e se colocava como exemplo. E esse mesmo Paulo, ele vai te dar essa instrução, conforme ele falou para a igreja em Filipe. Então vamos lá, vamos dar uma observada na carta de Paulo aos irmãos em Filipe, vamos dar uma olhadinha. Então Paulo escreveu assim para eles, no capítulo 4 e no versículo 9. Veja bem, o que também aprendeste, em primeiro lugar aprendeste, é sempre assim, não tem como você ensinar sem aprender. Não tem como você ser o cristão completo, estar inteirado, se você não aprender. Então, o primeiro passo, aprender. E receber. Se você aprendeu e você recebeu. E você ouviu, e ouvistes, e vistes em mim. Veja bem, primeiramente o que aprendestes, e recebestes, ouvistes, e vistes em mim, diz Paulo. Ele diz o seguinte: isso fazei. Você copia o que você aprendeu de Paulo. E o Deus de paz será convosco. Então o conselho apostólico aqui, para a igreja em Filipe, para o pastor que estava na época apacentando a igreja ali em Filipe, qual é a exortação de Paulo? Olha, você, igreja em Filipe, o que você viu na minha pessoa, o que você aprendeu do que eu ensinei, o que você ouviu de mim, fique exatamente nisso. Faça o que você aprendeu. Então esta posição, essa preocupação de Paulo, para que a igreja não titubeasse, não viesse mudar de pensamento, como os irmãos da Galácia fizeram, mas permanecessem no Cristo que receberam, no ensino doutrinário que receberam, no cristianismo, a luz apostólica que eles receberam. Não em produtos de teologias, como fazem os teologistas de plantão, mas na doutrina apostólica, aquela doutrina que em 2 de Atos, a partir do verso 42 ao 47, define por que a igreja inicial era robusta, era fortalecida. Por que a igreja não temia perseguições? Por que a igreja não tinha medo das perseguições? Por que ela não tinha isso? Porque ela tinha uma fonte de ensino, uma fonte apostólica. A presença do Espírito Santo era abundante. O testemunho cristão não era dentro, era fora da igreja. Dentro era uma comunidade, era uma família. Fora era um povo presente na sociedade, levando a mensagem do Evangelho.
Por esta razão, esse permanecei em mim, como disse Jesus, e tu permanece naquilo que aprendeste. E o conselho de Paulo aos irmãos em Filipe, que fique na sua mente, para você não se afastar disso nunca. E estar inteirado de uma coisa interessante aqui. Dá uma olhadinha no versículo 14 ainda, de 2 Timóteo 3. E de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Esta expressãozinha de Paulo aqui para Timóteo é exatamente o que ele falou para os irmãos em Filipos. E vistes em mim. Aqui o Paulo se coloca como uma fonte do discipulado, como um pastor legítimo, um ensinador exímio, para que o Timóteo não tivesse dúvida de nada, muito menos, irmãos, onde ele ensinasse. O espírito apologético de Paulo dava esta segurança. Ele disse, eu sei de quem eu tenho aprendido, né? Ele sabia de quem ele tinha aprendido. Por exemplo, ele vai ministrar para você em 11:23 de Coríntios, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então ele tem o Senhor Deus, o Senhor Jesus como fonte, e depois ele, Paulo, como a fonte que recebeu de Cristo e que agora ele se dá como exemplo. Um exemplo de pastor e de apóstolo. Ensinar. E você permanecer no que ele ensinou. Esse Paulo de hoje é o Paulo que está aqui com a sua teologia no Novo Testamento, em suas epístolas, mas você tem um Paulo na sua igreja e você deve honrá-lo e respeitá-lo. E é aí que vai entrar exatamente Hebreus, lá no capítulo de número 13 e no versículo de número 7 e 17. Por quê? Porque o Paulo não está mais na carne entre nós para se colocar como um apóstolo que chega e tira as dúvidas. Não está mais conosco. Mas os escritos dele, do Paulo, eles estão aqui. E hoje você tem no púlpito da sua igreja um homem chamado pastor fulano de tal. E ele está te ensinando. Então entra o versículo 7 que diz assim do capítulo 3 de aos Hebreus. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Pastores que vos falaram a palavra de Deus. Bem, então por que eu tenho que permanecer no que eu aprendi, pastor José Carlos? Porque eles falaram e estão falando a palavra de Deus. Segundo item, a fé dos quais imitai. Imitar a fé é o segundo conselho neste versículo. Como é que imita a fé? Fazendo o que Paulo exigiu. O que vistes em mim, isso fazei. A mesma coisa. A fé dos quais imitai. Na sequência, atentando para a sua maneira de viver. Aí está primeiramente a responsabilidade do testemunho do pastor da igreja, do pastor da comunidade, do homem de Deus que está na frente ou à frente do trabalho. A vida deles deve ser imitada. Você precisa imitar aquele que te ensina, aquele que te orienta. Aqui o conselho bíblico era para a época, para os dispersos irmãos, os judeus convertidos, juntamente com os gentios e etc. E que essa carta aos Hebreus foi exatamente para abraçar essa comunidade. Por isso essas exortações, por isso a supremacia de Cristo no capítulo 1 e vem se estendendo, por isso o sacerdócio de Cristo detalhado no capítulo 4, do verso 14 ao 16, por esta razão uma família de Cristo em Hebreus 3 e 6, e dessa família, Cristo é o Senhor desta família, por isso o sumo sacerdote abençoado por Deus na casa de Deus, que é o próprio Cristo, conforme o capítulo 10, verso 21, essa comunidade recebeu esse ensino. E esse ensino está aqui, uma das bases principais. Lembrar do pastor. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira ou a vossa maneira de viver. Você olha para o seu pastor e vê o modo como ele vive, a vida de oração, de jejum, de consagração,
uma vida na presença de Deus para poder te ensinar com a autoridade de Deus. Imite isso. Imite esse homem. Ele é digno do seu respeito e ele é digno da sua imitação e admiração. Não é idolatria, é apenas honrar, dar honra ao homem que Deus pôs no púlpito da sua igreja. Bom, na sequência, nós temos aqui também algo muito interessante ensinado pelo Senhor Jesus a respeito desta permanência. Como eu já disse aqui umas 2 vezes, vamos repetir. Primeiramente, o Senhor Jesus disse em João 15:4, permanecei em mim. Como eu falei, estai em mim. Ou permanecei ou estai, não é interessante saber agora qual dos 2 termos você tem na sua Bíblia, mas interessante é você saber que a primeira condição para você dar fruto, para você frutificar, sem entrar em confusão teológica, não ficar dividido. A primeira condição é você permanecer, como você já viu, no que você aprendeu, do que está inteirado e, acima de tudo, conhecer a fonte do aprendizado, aquele que está te ensinando, te discipulando. Então, Cristo reforça isso, apontando aqui agora a pessoa dele como o tronco de uma árvore, particularmente de uma videira. Ele diz então o seguinte: permanecei em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Claro que não pode, não tem como. Se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Claro, você não vai dar fruto se você não estiver em Cristo. Você pode estar numa igreja, você pode estar numa denominação, você pode fazer parte enganadamente de uma seita. Agora, se você estiver em Cristo, você dá fruto. Isso é automático. Se você está em Cristo, você vai dar fruto. Assim como o ramo está no tronco da oliveira, automaticamente ele vai dar fruto. Não tem como não dar fruto. Então o Senhor Jesus diz o seguinte, no verso de número 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Então quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então como é que Senhor, se eu não estou no Senhor, eu não posso fazer nada. Claro que não. Mas se você está nele, você dá fruto. Então a permanência, essa permanência, ela é o segredo para o seu ministério frutificar, a sua vida espiritual se desenvolver, você atingir a postura, a estatura de um varão perfeito, conforme Efésios 4 e verso de número 13. Aqui está o segredo. O segundo segredo está na permanência na palavra de Cristo. Isso está no versículo 7, quando ele diz o seguinte: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem, e vos será feito. Bom, as minhas palavras estiverem em vós. Guarde bem isso aqui. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis, e ele vai te atender. Então fica a pergunta, qual é a segunda condição para que eu possa dar fruto e não entrar em parafuso com tanta teologia, me trazendo certos prejuízos espirituais, indeciso quanto a essa questão da volta de Cristo, é antes, é depois da grande tribulação? E aí eu te digo, dou esse conselho bíblico para você. Permaneça em Cristo, na palavra dele, e você vai dar fruto. Permaneça no que você aprendeu, do que você está inteirado, sabendo de quem você aprendeu. E tem mais um passo interessante que o Senhor Jesus vai te ensinar. O terceiro passo, nesse mesmo capítulo de João, para você frutificar e ser um crente completo, e não levado por ventos de doutrinas, de ensinos e de confusões teológicas. Essa verdade está no verso 9, versículo 9 do capítulo 15 de João, quando Jesus diz o seguinte: como o Pai me amou,
Ó, como o Pai me amou, também eu vos amei. E ele continua dizendo, permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Aqui está o grande segredo. Se este segredo às vezes não é muito contado hoje, crido e vivido na igreja, saiba de uma coisa. Permanecer no amor de Cristo é ser liberto por ele. O amor de Cristo liberta. Como você viu, permanecer nele, na palavra e no amor. É impossível você ser um crente infrutífero e cair em confusões teológicas e entrar em parafuso indeciso, confuso, por causa desse monte de pensamentos teológicos, inclusive com infiltrações de algumas seitas, ensinando aquilo que a palavra reprova. Saiba de uma coisa, o Senhor Jesus, ele é o tronco no qual você está, e que deixa esse conselho para você se manter diante dele, com essa tripla permanência, só neste capítulo até o verso 9, em Cristo, na palavra de Cristo e no amor de Cristo. Isto liberta, cura a alma, isso cura depressão, isso aqui liberta por dentro o homem, liberta a alma humana. Por quê? Porque a sua alma veio de Deus e ela só encontra repouso quando descansa no próprio Deus. Isso quem disse foi o autor, o criador da alma humana, Jesus Cristo. Vinde a mim cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele garante alívio. Tomai sobre vós o meu jugo, esse jugo é a doutrina, é o que ele deixou em Mateus 16, 24 e 25. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso, Shabat, para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave. Note bem, o meu jugo, a minha doutrina, o meu ensino é suave. O andar comigo é suave. Aí você fala assim, e as perseguições que já vieram desde a igreja primitiva até hoje? Continua o jugo de Cristo sendo suave, porque com ele não há dificuldade. Com este jugo não há dificuldade. Há problemas a enfrentar. Enquanto você enfrenta, você cresce. Então, tomai sobre vós esse jugo. E ele diz, ele é leve e ele é suave. E aprendei de mim, dele, Jesus, que sou manso e humilde de coração. Então, essa alma que veio do Senhor, ela repousa e ela descansa só no Senhor, somente nele. Ela não descansa em outro porto, a não ser em Cristo Jesus. Esse conselho é para a tua edificação espiritual. É para que você que está em dúvidas, em incertezas, você possa realmente assumir uma posição apologética. O Senhor me chamou aqui, me ensinou tal verdade, e é assim que eu vou prosseguir. É assim que eu vou continuar, que eu vou em frente. Nunca se esqueça, Filipenses 4 e 8. Ali está um supremo conselho para ocupar o teu pensamento em tudo que é bom, em tudo que é divino, em tudo que é de boa fama, saudável, tudo que vem do céu. Ocupe o teu pensamento. É o mesmo que está em Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite em vocês abundantemente, com hinos, com salmos, com louvores, doutrinas e etc., salmodiando ao Senhor em vossos corações. É assim que você se define como um legítimo cristão, e não como um embalista, como alguém que apenas está no meio de um povo, mas como um cristão com o qual Jesus conta. Essas verdades também têm um apoio no ensino de Pedro, na carta que Pedro escreveu, no capítulo 2, verso 2, quando ele diz o seguinte, quando ele usa o seguinte termo, desejai afetuosamente
afetuosamente, como meninos recém-nascidos, novamente nascidos. O leite racional, não falsificado, porque tem muito leite falsificado, para que por ele vades crescendo. Bom, desejai. Aqui o Pedro, ele pede a você, em primeiro lugar, que você venha ansiar. Por isso, uma palavrinha grega que diz o seguinte, olha só, essa palavrinha aqui, ela é muito interessante quando você conhece ela de perto, para você exatamente agir de acordo com o que o Pedro está colocando diante de você. Que você tenha anseio, sabe, ansiar pela palavra, desejar afetuosamente, ou seja, com toda a alma. Você tomar uma atitude como toma um bebê, uma criança, quando quer mamar, quando precisa mamar. Ele avança contra a mamadeira. Você avança contra o alimento que te mantém de pé, a palavra de Deus. É esse desejar afetuosamente. Não há outro alimento para a alma senão esse aqui. Foi o que Cristo disse para Satanás lá no monte, lá em 4 de Mateus. Nem só de pão vive a alma humana, o ser humano, mas de toda palavra. Por que palavra? Porque esta palavra alimenta a alma, alimenta o espírito e cura o teu corpo. Essa palavra é completa. É a razão porque Paulo fala em 1,16 de Romanos, olha só, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus. Salvação para todo aquele que crê, tanto judeu como grego, não interessa, porque nele se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então é isso que Pedro te aconselha aqui nesse versículo 2 do capítulo 2 da primeira epístola. Desejai afetuosamente, afetuosamente. O leite racional, o alimento bíblico, inteligente, sábio, santo, ungido, dado pelo Espírito Santo. É esse alimento, é esse leite que vai fazer você crescer. Para cumprir 3:18 da segunda carta de Pedro, crescer na graça e no conhecimento. É isso que o Pedro está te ensinando. Outro detalhe, depois ele termina dizendo o seguinte, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é bom. E você já provou. Ele é tão bom que te salvou. Ele é tão bom que tirou você do mundo. Ele é tão bom que te livra do leite falsificado, a imitação, aquilo que é heresia, para você reprovar o que é heresia e você viver do que é espiritual. E desse leite espiritual, racional que Jesus tem para você, em abundância na palavra dele, lembre-se, confusões não são para você que quer permanecer naquilo que aprendeu e de que foi inteirado, sabendo de quem tem aprendido. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, fica com Deus.